aí, meus queridos e queridas, atualizo, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. E na real, que deve ser dúvida de todo mundo, né? Vai dizer que não. O que, Vinícius? O que acontece quando você pede aumento do limite da Nubank? Que vídeo diferente, né? Conteúdo do canal, a gente sempre tenta fazer coisas realmente que agreguem conteúdo, não ficar um conteúdo meio palha. Então olha aqui, já vai me deixando aqui nos comentários, isso eu vou pedir para ti, a gentileza para te comentar se realmente a Nubank ela está entregando crédito ou não. Quando é que faz o último aumento teu? Como assim? Ah, faz um ano que a Nubank não aumenta o meu limite, faz 2 anos que a Nubank não aumenta o meu limite. Quanto tempo faz que a Nu, o roxinho amado, não aumenta o teu limite, tá? Me comenta aqui porque eu preciso saber disso. E vamos lá, na perspectiva. Tu vai lá, eu vou colocar aqui o meu app da Nubank. O nosso Nu, roxinho amado. Deixa eu colocar aqui a telinha pra gente conversar um pouco, hablar um pouco sobre essas cositas. Mas, telinha aí, gurizada. A gente vai aqui nos cartão, vamos nos limites, meus limites. E aí tu vai pedir, eu quero ganhar limite. Aqui tá sempre numa análise automática, né? E agora a Nubank ela tá colocou embaixo da parte ali onde identifica até o detalhe. Olha aqui, não foi possível aumentar o seu limite. Isso é o que mais acontece com mais frequência. Mas o que acontece quando a gente pede, tá? Olha aqui, eu tô apenas. Ó, o último aumento, até isso aqui que a Nubank tá botando, ela pulou de 1.800 para 3.000. Ela acha que fez grande coisa. Mas esse pulo do gato de 1.800 para 3.000, essa dobrada, faz no mínimo 2 anos que ela fez esse limite. Um ano e meio. Aí, ó, limite desejado de 5.000. Então, ó, para concentrar os meus gastos na Nubank. Então, isso aqui foi o que eu pedi. Então, a Nubank, ela tá cada vez mais evolutiva em questão do aplicativo. A gente observa vários pontos muito legais e relevantes pra gente entender no Nubank, mas assim, ó, aumento que é bom nada, né? Agora até ele tá me dizendo que a próxima data é aqui, ó. E ele ainda dá aproveite seus limites. Ó, enquanto não é aprovado mais limite, ele te dá um empurrãozinho no Pay ali que a gente sabe que não é muito importante. Ó, então olha aqui, ó, a minha data estimada fica entre 2/10 a 12/10, a próxima análise. Dá para entender aqui que eu tô tendo um aumento de score, né? Hoje eu tô num melhor patamar e a gente sabe, ó, que se a gente for no score, ele ainda tá ali, eu tenho 2 pontos a melhorar. Dinheiro guardado com relação da renda. Eu já estou com R$ 700 guardado. Então, todo mês eu guardo nas reservas de emergência. Já mostrei isso aqui no canal, que é uma estratégia que eu tenho para a Nubank, né, aumentar o meu limite. E o score de crédito das instituições está fraco. Por exemplo, Mercado Pago, você sabe que tá muito, o meu tá lá na média. Não é nem ruim, mas tá médio. E eu não quero aumentar aquilo ali. E aqui, gastos de todos os cartões de crédito comprados a renda mensal. Isso aqui a Nubank tá perdidaça, porque não tem um gasto grande. Então, é o que tá acontecendo. Vamos ver se mês que vem aumenta o meu score. Mas vocês sabem, vocês já viram um vídeo meu que eu fiz do new score. E eu não levo isso aqui como ponto de relevância, tá? Então, isso aqui é questão do nosso limite, tá? Qual é o erro fatal que vai acontecer quando a gente pede limite? E isso aqui é um ponto importante, tá? O erro fatal é quando a gente tá pedindo limite quando a gente tenta fazer uma compra específica. Como assim? Tu foi lá, vou fazer uma compra. Deu erro, faltou o limite. E aí tu vai vir aqui pedir um aumento de limite, tu pede. Para bem como ela entende o algoritmo, isso é desespero. E cara, infelizmente hoje nada no desespero a gente consegue. E aí tu vai me dizer, ai, como é que ele sabe que é desespero o algoritmo? Cara, o algoritmo sabe tudo. Ele sabe que eu tô nessa tela há um bom tempo aqui na evolução do limite para tentar entender. Ele tá olhando, isso aqui para mim é até uma estratégia que eu tô fazendo para vocês. Ele tá olhando o que eu tô vendo, o que eu tô alterando, ó, concentrar mais gastos, fazer compras específicas, estar mais com cartão, ó, vou colocar mais aqui. Ele tá vendo tudo isso que eu tô fazendo, esse movimento todo aqui, ó, sua renda mensal é o valor que você informou. Eu informei eles, porque eles não conseguem ver. Dia do no score, ó, confirmar, salvar. Então, isso aqui ele tá vendo tudo que eu tô fazendo. Ele tá vendo que eu tô querendo pegar empréstimo a mais, entendeu? Então, isso aqui é um ponto importante. E se tu solicitar um aumento exatamente na hora que tu tentou fazer uma compra, é desespero. Então, quando tu faz essa solicitação no sistema do Make, ele vai criar tipo uma espécie de uma foto do teu perfil financeiro na hora. Exatamente naquele momento, exatamente agora. Ele vai ter um pouco de dinheiro na conta, ele usa muito limite, a solicitação fica de forma aleatória e não fica uma forma boa, tá? O que acontece? A gente tem que fazer um raio-x do algoritmo.
O sistema do Nubank ele não vai olhar especificamente teu score no Serasa e nem do Nu Score. Não é. Ele faz um verdadeiro raio-x da tua vida financeira, tudo que tu tá estipulando para ele. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Um dos pontos importantes. Uso frequente do cartão de crédito. Por que o meu não aumenta? Pô, Vinícius, mas tem 1.200. Agora eu fiz uma compra específica de R$ 900. Mas o uso do meu cartão é muito baixo. Ó, se a gente olhar as faturas do mês passado, olha só. Cadê? Aqui, ó. Agosto, 392. Julho, 400. Agosto, 392. Maio, 500. Para 3.600, eu nem tenho. Por que ele vai aumentar uma coisa que eu não estou usando? Eu tenho por que não aumentar. Qual é a média padrão para o Nubank identificar que tu precisa de um cartão? Tu usar 70% a 80% do teu limite todo mês e pagar todo mês em dia. Isso ajuda. Agora, não o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo não ajuda. Ah, Vinícius, então quer dizer que tu queres um aumento de limite, mas tu gasta 1.200 pila por mês e tu acha que tu tá gastando muito? Não. Então, eu, Vinícius, tenho essa analogia e eu sei por que o meu limite não aumenta. É um ponto. Disciplina de pagamento, gurizada, assim, ó. A gente sabe que o Nubank, ela tem aqui o próximo pagamento, se tu não tiver o buscador de boletos, tu ativa. Isso aqui é também um fator importante. Por exemplo, agosto, tá vendo que tá tudo verdinho? Eu paguei todas as contas. A Nubank já consegue entender todas essas contas que eu tenho. Mês de setembro, eu já tenho contas pagas, ó, antecipadamente. A G-Con tem que pagar agora, mas eu já tenho tudo pago. Então ela já consegue perceber as contas que eu tenho paga. E isso é benéfico. Então, uma programação importante. Fatura da Nubank, cara, o que eu vou te aconselhar? Não paga a fatura da Nubank no dia. Só se tu for pagar ela, só se tu for pagar essa conta da Nubank dentro da plataforma. Ah, eu vou colocar meu dinheiro, vou colocar dentro da plataforma, pagar ela com saldo da conta, tudo bem, mas se for boleto, sempre 3 dias antes. Isso é um fator importante. E boletos bancários também, se tu for pagar no dia, para Nubank aparece como atraso. Então não é importante tu pagar no dia, sempre 2 dias antes. Movimentação da conta também é importante, mas não adianta ser com Pix meu. Por exemplo, aqui, ó, por que a minha movimentação da conta, ela não é tão bonitinha? Aqui, ó, tu vai ver assim, meu Deus, Vinícius, tu movimenta um monte. Olha lá, tu movimenta R$ 7.000 por mês. É mais ou menos 7 a 8 mil, ó, por mês. Bah, que top. Mas ele diz em Pix meu. Ela não consegue ver minha renda ainda. Por mais que eu tente comprovar, ela não consegue. Então, eu encaminho o Pix meu para mim mesmo. Infelizmente, aonde eu recebo o meu dinheiro grosso, ela não consegue ver, que é no Inter. Agora até pode, mas tem que ser pela PJ. Então, a PJ da Nubank não consegue ver a PJ do Inter. Isso aí melhoraria a minha situação. Uma das coisas que eu fiz foi botar alguns pagamentos na minha conta PJ. E isso aqui me deu o quê? Empréstimo. Ó, eles já têm uma noção aqui de boleto, ó. E com isso aqui ele me deu capital de giro, que eu já mostrei para vocês em meses, ver esse capital de giro. Por quê? Porque eu estou recebendo de empresas, CNPJ, recebimentos da minha PJ da Nubank. Isso melhorou. E para pessoa física a mesma coisa. Não adianta tu receber Pix de ti mesmo ou de familiares teus. A Nubank sabe. Entendeu? Então o importante é tu receber de gente de fora. Isso fideliza a movimentação. Outra coisa, potencial de crescimento. No bem que ela quer te dar um limite alto, mas tu não tá usando o limite do cartão como eu. Então, para que tu vai crescer isso aí? Tu tem que consumir. Quanto mais, melhor. Então, ela tem que entender o teu potencial. Ela tem que enxergar. Ó, por exemplo, empréstimo. Ela já tá me dando empréstimo. Já mostrei para vocês como é que eu consegui baixar a taxa do meu empréstimo da Nubank, como é que eu consegui reduzir as taxas. Agora tá como fora do ar, não consigo entrar. Mas como é que eu consegui reduzir os empréstimos, ó? 45 mil, se eu for botar lá. Ó, já até aumentou lá, agora tá 200 o empréstimo com garantia que eu tinha feito. Ó, vamos botar aqui 20 mil, só pra ver. A minha taxa estava 3,95. Ó, vamos ver quanto é que tá agora. Eu já mostrei as técnicas para fazer isso. Mas assim, ó, eu ter crédito e não usar é benéfico, mas pro empréstimo, não pro cartão de crédito. Ó, taxa 3,45, tá a mesma taxa ainda. Então assim, ó, tudo isso, eu tenho crédito, mas eu não estou usando. Isso não é muito interessante para a Nubank. Então, o interessante é a gente usar. Ah, Vinícius, mas eu estou usando e a Nubank mesmo assim não adianta. Cara, é questão.
Um ponto importante é engajamento no ecossistema todo da Nubank, cara. Usar caixinhas, como eu já mostrei para vocês que eu estou usando agora, as duas caixinhas dele, tanto a Turbo como reserva de emergência. Eu ainda falei, essa caixinha, desde que tu abre o teu aplicativo, tá? A caixinha ela tá ali pronta para te poder usar de emergência. Ela não é uma caixinha que tu criou, a Nubank criou. Então eu pensei o seguinte, cara, eu vou fazer todo mês um aporte de R$ 100 na caixinha de emergência. Para quê? Para Nubank entender que além de dinheiro que eu tenho para pagar em dia, eu tenho investimento tanto na Turbo como na de emergência. E a de emergência significa um plano financeiro que eu estou fazendo. Isso mostra controle de gastos, mostra um monte de coisa para o Nubank. Então eu estou tentando fazer para quê? Para agora ter limite? Não. Para ver se meu limite vem com o tempo aumentando. Então os vídeos que eu trago aqui são coisas que eu estou fazendo para ver se eu agrego conteúdo e principalmente que eu consiga resolver esse problema, que é o não entrega de crédito cartão. A Nubank não está aumentando, eu estou tentando forçar isso. A gente sabe que ela não está. Olha os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então assim, ó, usar o calendário sempre a teu favor, utiliza prazo, utiliza a conta da Nubank. Quando tu solicita o limite do cartão de crédito da Nubank, a Nubank ela vai olhar tudo isso. Então não tenta solicitar numa época que tá ruim. Pô, vou tentar solicitar o limite do meu cartão de crédito no dia que eu não recebo, que eu tô desesperado por cartão de crédito. A Nubank vai ver o teu desespero, como eu já mencionei no começo, e isso vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Vai te atrapalhar e muito. Então, pensa em tudo isso que eu falei. Eu não falei coisas por à toa, eu falo coisas para tentar te agregar e para tentar entender sobre a plataforma da Nubank. Ela não é simplesmente um banco digital. Ela é uma plataforma onde ela precisa que esse ecossistema todo da Nubank ela tem que estar tudo interagindo para fortalecer contigo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, principalmente o que eu queria ter comentado com vocês. Se tu gostou, chegou até aqui, é que tu gostou. Então deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!